Breve explicação. Tá travando aqui? Deu uma travada. Vocês estão me vendo bem? Sim? Tá, perfeito. Sim. Então, vou fazer uma breve explicação sobre Outer Bound, quem nós somos e por que que a gente está aqui falando sobre isso hoje. E nós somos uma organização sem fins lucrativos que atua aqui no Brasil desde 2000, com o intuito de levar as pessoas para ter uma experiência transformadora na natureza. A gente começou a atuar lá em 1941 na Inglaterra. A gente, eu digo Outerbound, e aqui no Brasil a gente está desde 2000. Então, a gente veio com o objetivo de possibilitar que as pessoas tenham esse momento de descoberta, de, enfim, uma série de coisas que os desafios que a natureza traz podem fazer a gente descobrir. Um dos principais propósitos que a gente tem, principalmente em relação aos jovens, é fazer com que eles saiam das telas, saiam daquela coisa que a sociedade está acostumada hoje em dia e voltem a olhar o horizonte, olhar e ter momentos espontâneos na natureza. E é para isso que a gente começou a pensar em levar os jovens e possibilitar que eles expandam os horizontes deles. Para isso, a gente vai falar um pouco sobre o ABB Kids, que é o nosso programa para fazer a iniciação desse pessoal que a gente quer levar para a natureza. A gente leva crianças a partir de 3 anos, então é o nosso programa de início realmente com a fase da vida e a gente quer já estimular que as crianças estejam na natureza. Então, a gente tem esse programa. E ele foi feito para pensando em famílias, né? Então a gente não leva as crianças sozinhas, sempre com os pais juntos. Famílias com crianças a partir de 3 até 6 anos. É um programa curto de final de semana, então é realmente uma primeira experiência na natureza. É bem próximo de São Paulo, no City Elise. A gente vai falar mais sobre tudo isso durante a apresentação. E é um programa de acampamento, assim como todos os outros programas da Outerbound. A gente vai explicar sobre o programa e por que ele tem um nível de aventura um pouco mais sutil do que os outros, justamente porque a ideia é trazer uma boa primeira experiência na natureza para as famílias e para as crianças, principalmente, né? Deixar uma boa impressão do que é estar nesse ambiente natural. Eu tenho a grande honra de ter aqui comigo hoje a Dani. Ela é uma das idealizadoras do programa e ela, melhor do que qualquer pessoa, vai me ajudar a explicar para vocês por que que o programa foi criado e como que foi criado e, enfim, como que funciona tudo. Então, aqui nessa foto a gente pode ver super fofinha ela com a Ju, que é a filha dela, hoje em dia já é uma moça, mas foi a partir daí, né, Dani, que surgiu o ímpeto do ABB Kids, então seja bem-vinda. Boa noite, Esté. Boa noite a todo mundo que veio aqui hoje à noite para aprender um pouco mais sobre o ABB Kids, tirar as dúvidas. É muito bom estar aqui podendo conversar com vocês. Então, eu gostaria de contar como a ideia de fazer um ABB Kids surgiu, né? Porque na Outerbound os programas começam com 8 anos de idade, né? Você vai me corrigindo, Esté, se eu estiver errada nessas partes, porque de kids eu entendo, dos Uhum. outros nem tanto. E que é o Pais e Filhos, que também é um programa que os pais acompanham os seus filhos e também fazem caminhadas na floresta. Sim, A a partir de ideia... 7 anos. A partir de 7, tá bom. A ideia do ABB Kids, ela surgiu num encontro de mães. Eu me encontrava muito com a Isa, que é a Isabela Abreu, que é uma instrutora da Outerbound também, e a gente se encontrava uma vez por semana, num parque muito arborizado de São Paulo, chamado Alfredo Volpi, e para as nossas crianças brincarem. Então a gente ficava lá conversando, as crianças brincando e aquele contato com a natureza. A gente se encontrava para dar natureza para as crianças, para ter essa influência. E um dia a Isa vira para mim e fala: Dani, você já pensou que para as nossas filhas, assim,
voltando só um pouquinho, nossas filhas tinham, nessa época, 3, 4, talvez a Clara, que é a filha da Isa, tinha 5 anos, já não sei. E ela, Dani, você já pensou que a gente vai ter que esperar nossas filhas terem 7, 8 anos para a gente participar de algum programa da Outerbound com elas? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu acabava viajando com o Fish, que é meu marido, e a gente ia para os lugares, então isso não me pegava tanto. Mas um programa Outerbound, não poder participar de um programa Outerbound por tantos anos, né? Era uma coisa quase doída. E a partir dessa conversa, que foi uma provocação, a gente decidiu montar um programa para crianças pequenininhas e apresentar para Outerbound. E aí, dessa provocação até o primeiro Kids, eu acho que levou, agora já me foge a memória, mas eu acho que levou uns bons, acho que 1 ano, mais ou menos, porque a gente queria que as crianças e os adultos se divertissem. E mais que isso, porque se divertir, a gente se diverte em vários lugares, mas a gente queria compartilhar esse amor pela natureza que a gente tem. Né? Tanto a Isa quanto eu, e a gente queria mostrar isso para outras famílias também. E muitas vezes a gente falava, porque acampar, e daí falava, nossa, mas acampar com criança. E a gente já tinha feito coisas, né? A Julinha mesmo, a primeira vez que a gente acampou com ela, ela tinha 1 ano e meio. E a gente fez uma trilha na Chapada Diamantina, né? E a partir daí a gente começou a desenvolver o Kids. A OBB não tinha um programa para tão miudinhos assim, então a gente teve que inventar muita coisa, né? Como encaixar um programa Outerbound, né, com toda a expertise da Outerbound, para pequenininhos, né? O que dá para deixar de fora e o que tem que ficar dentro? Então, segurança tem que ficar dentro, o conforto que vai se expandindo também tem que ficar dentro, né? A gente não pode, de jeito nenhum, deixar alguém chegar perto da borda do pânico. Depois, se alguém quiser explicar aí as bordas do conforto, aprendizado e pânico, né? Então, assim, tem que estar dentro do conforto com aprendizado, um programa do Kids. E a gente começou a pensar, e fizemos um programa. Então, hoje o Kids é a junção de todo esse amor, né? Do amor pela natureza, pelas nossas crianças, pelos nossos amigos, que a gente queria que conhecessem também um pouquinho do que é Outerbound, do que é a natureza, do que é acampar, né? Quebrar esse tabu de que acampar com criança é mais difícil, isso e aquilo. Então, assim, a gente pensou em detalhes, por exemplo, comida. Comida de 3 a 6 é muito diferente de uma comida para um adolescente, do que uma comida para um adulto. Né? A criança, essa idade, eu acho que a maioria aí é pai, mãe, sabe? Essa idade é assim, depois do desmame ainda, né? 3 anos, poxa, 2 anos atrás você estava mamando ainda. Então, é aquela comida muito especial, ainda muito rica. A gente não pode abrir um pacotinho de salgadinho no programa Kids, né? A gente tem que fazer a comida. E a gente ainda pensou, como que a gente escolhe uma idade, né? Porque até que idade pode ir no Kids? A gente pensou, e aí tem várias teorias, né, de pensadores, naquela idade lúdica. O 3 a 6, ela ainda é aquela idade que a criança acredita em fada, que a criança acredita em unicórnio, a criança ainda acredita em muita coisa mágica da natureza. E o Kids, a gente resolve levar toda essa magia para o Kids. O que já não dá num Pais e Filhos. Você não pode ficar ali brincando de fadinha num Pais e Filhos, que a galera vai me chamar de, Sim. sei lá, né? Criançada ali com 14 anos vai falar, senta lá, né? Tiazona, olha o assunto Sim. dela, né? Então, mas para essa turminha dá. Então, às vezes a gente vê um cogumelo na floresta, aí a gente brincava que era um aeroporto de fadinhas, e vai todas as crianças lá, e tem todo esse lúdico. À noite na floresta, a gente faz uma fogueira, porque assim, é dentro de um sítio. Então a gente agora como Outerbound, entende que pode fazer fogueira, né? Porque nos outros programas, eu Sim, não um sei aqui, ambiente controlado, sim. quem tudo já participou dos programas da Outerbound, a gente não faz aquela fogueirinha de acampamento, tal, aquele charme não tem. Tem o fogareiro que aquece a nossa comida, mas não tem a fogueirinha. E a criança, ela quer a fogueirinha. Então a gente
tá lá numa área controlada, que é sempre a mesma área, tem o espaço de fogueira e a gente faz ali. Aqui, essa foto dá para ver bem como que é o momento da fogueira e realmente é uma coisa única nos programas Outerbound. Até é o único local que a gente vai que realmente tem esse ambiente controlado para fazer isso, justamente para proporcionar esse clima de acampamento, né? Do marshmallow, toda essa questão É que rola bonitinho também. essa daí, porque assim, o que a gente faz lá? A gente convida as crianças a montarem a fogueira, né? Então, o que que tem que ter na base? Pinha, um pouquinho de graveto, e aí cada um vai ficando com uma função. O que que vai ter em cima para pegar mais fogo, né? Esses galhos mais grossos, tal. Então, tem toda essa parte da preparação da fogueira, e depois a parte lúdica, que pode ser a leitura de um livro, pode ser a contação de uma história de boca mesmo, ou alguns instrutores se arriscam a levar um violão, né? Eu já ouvi dizer que tem gente que faz isso. Eu ainda não participei com violão, mas adoraria, né? E então tem todos esses momentos gostosos, né? E tem também Dani, a parte como é que a gente faz? Você quer falar alguma coisa, Esther? sim, eu ia falar para a gente puxar o gancho já que a gente está falando do local e de ser um ambiente Tá bom. controlado, e explicar agora onde que é e por que que o Kids acontece nesse lugar e o que é esse lugar, o City Elisa. Ah, boa pergunta. City Elisa. Bom, quando a gente decidiu o programa, a gente pensou que não podia ser um programa de muito tempo, né? Porque criança, eu acho que criança adoraria acampar a vida inteira, mas os adultos nem todos, né? Então, e é a primeira vez, a gente é um programa que muitas vezes os adultos chegam inseguros. As crianças raramente vi, mas os adultos, alguns chegam inseguros. Então, vamos fazer um programa de uma noite. É um dia, uma noite e outro dia. Simples assim. Então, tinha que ser um lugar próximo a São Paulo, né, para todo mundo poder ir, não ficar muito tempo no trânsito. E calhou de eu ter esse sítio. É um sítio chamado Sítio Elisa, é o que vocês estão vendo, né, em São Lourenço da Serra. São Lourenço da Serra fica assim, saindo pela BR, tem Imbu, Itapecerica e depois já é São Lourenço. Então, são 50, 55 quilômetros daqui, bem perto mesmo. E a gente decidiu por lá, por toda a facilidade. Do sítio já está na minha família há 70 anos. Então, assim, é um sítio que eu conheço com a palma da mão. Ele tem 50 alqueires. É um sítio enorme mesmo. E ele é todo permeado por trilhas. E essas trilhas existem. Que como o sítio tem 70 anos e eu não tenho 70 anos, então da onde que veio esse sítio, né? Ele era da minha avó. Ele era da minha avó quando meu pai ainda era pequeno, da idade aí dos kids. Passou para o meu pai, que passou para mim. Né? Então é um sítio que eu passei minha infância, que realmente eu vivi todas as fases da minha vida curtindo essa floresta aí. E então a gente resolveu fazer lá por ser um ambiente perto de São Paulo, perto de estrada e também ter essas trilhas já feitas, né? A única coisa que a gente mexeu na mata ali foi abrir uma clareira para receber as barracas todas, né? Então esse é o sítio Elisa. Perfeito. E aí, é isso que ela falou, né? Era o espaço que ela cresceu, que teve a infância dela lá, então transformar isso em um espaço para receber e transformar, né, a experiência que muitas crianças têm com a natureza deve ser realmente uma coisa simbólica para você, né, Dani? E a Super. gente o sítio, ele já tem. O sítio não, o Kids já tem mais de 50 edições realizadas. A gente teve nesse último final de semana que passou agora a 51ª edição. Então, já foram realmente mais de 500 pessoas que tiveram a honra de vivenciar um ABB Kids. E vou entrar numa parte um pouco mais prática aqui para a gente já voltar para a conversa que está super gostosa. Mas como que funciona, né, o programa? A Dani falou, são 2 dias e uma noite. A gente faz o encontro às 9 horas da manhã no sítio, por ele ser perto de São Paulo, é super tranquilo, não precisa sair super cedo, para quem vem de São Paulo, óbvio. Aí, chegando lá, a gente faz um briefing, explica para os participantes, para as famílias, como que vai ser o programa e se prepara para a mini expedição. Diferente de qualquer outro programa Outerbound, a gente não carrega mochilas
com barraca, nossos equipamentos, as roupas. Eu brinco que é o único programa que existe uma mágica, que é a gente entrega as nossas coisas para o João, que, enfim, é um dos colaboradores do sítio, e sai para a trilha. Vai com as crianças para a trilha, vai viver essa experiência lúdica que a Dani comentou. E quando a gente chega na área do acampamento, magicamente as nossas coisas estão lá. Então a gente já parte para a ação de montar as barracas, ter todo esse movimento com esse clima de acampamento sem ter a parte que poderia ser penosa para as crianças. Então, mais uma vez, é uma experiência super prazerosa, só o melhor lado que uma experiência de acampamento com trilha poderia ter. Aí, beleza, uma vez que está todo montado o acampamento, a gente começa a fazer as atividades do programa, e aí isso varia muito de acordo com o clima, com o perfil do grupo, quais atividades vão ser propostas, mas a gente tem uma série de opções ali no sítio, né, Dani? E dentro do catálogo de Bom, atividades da UBB, digamos é, assim. eu acho que até é legal falar sobre esse primeiro dia, porque não é um dia assim, quando a Esté fala atividades, às vezes dá até um medinho, né? Fala, ih, caramba, agora eu vou ter que chegar lá, jogar queimada e tal. Não, não é isso. Atividades de um acampamento são atividades práticas mesmo, porque o que o ABB Kids, assim, o objetivo também é vocês conseguirem ir acampar com seus filhos, sobrinhos, netos, sozinhos, né? Então, uma das atividades, montar a barraca, né? A gente convida cada família a montar a barraca e tentar não interferir quando a criança acha que está conseguindo, porque muitas vezes ela consegue, mesmo com 3 e 6, né? De 3 a 6. Então, deixa a criança montar, ajuda a criança a montar. Isso, no acampamento de adultos, é rapidinho, montou barraca. Com criança, isso já demora. E é uma atividade, porque é engraçado, a família inteira tacando os espetos lá dentro, e como é que faz, essa daqui é como, tal. Os instrutores estão ali, quer ajuda, é só pedir, mas não precisa, né? Daí tem, vamos preparar a massa da pizza para janta, né? Não é que a gente leva disco de pizza, a gente leva farinha, leva água, já vou contar da água. A gente leva farinha, leva sal, leva tomate. Então a gente tem que preparar a pizza para ela crescer, para daí à noite a gente brincar de restaurante, né? Então a água também é uma atividade. A água tem um riozinho, um riacho que passa lá perto, e tem a expedição de buscar água. Então toda todo o programa Outerbound, a gente trata a água com hidrosteril. E no Kids não é diferente. A gente pega a água do riozinho, que é uma água bem cristalina, e trata com hidrosteril. Então é aquela água que a gente vai usar para lavar louça. Tem a aula de lavar louça também, porque as crianças vão ter que aprender a lavar louça sem deixar aquela sujeira, aquele montinho de casquinha e não sei o quê. Então tem várias atividades que a gente tem que ensinar. E para a criança é tudo lúdico. E para o adulto, aproveita, porque você vai usar isso a hora que você for acampar com seus amigos em algum lugar, né? Sim, Tem também exatamente. o momento que a gente ensina a dormir quentinho. Porque não é só entrar no saco de dormir. A criança ela é muito pequena, aquele saco de dormir é grande. Você perde calor lá dentro. Então tem um jeito especial. Você dobra ele para baixo. Então a gente pega uma criança de voluntário e toda essa brincadeira. E assim eles vão se conhecendo e tal. E tem também toda uma parte mais de brincadeira mesmo. A gente muitas vezes brinca de pato-pato ganso. E várias outras atividades que a gente consegue propor, que eu também não vou ficar dando spoiler de tudo que a gente consegue fazer. Mas a natureza mesmo, ela já convida, porque tem frutinha, tem flor, tem galinhos, tem os bichinhos, tem muita coisa, né? E uma coisa que eu acho muito importante falar também, assim, antes da gente entrar na floresta, é importante que a criança saiba que a floresta, ela tem toda uma parte mágica, linda, maravilhosa, mas ela também tem todo lado que tem que ser respeitado, né? Então, antes de entrar na primeira trilha, a gente fica na altura da criança. E isso é uma conversa instrutor com criança. Os adultos estão ali, podem fazer outras coisas. Isso é uma coisa com as crianças, elas têm que entender. Então, a gente pergunta para a criança: se você fosse um bichinho e tivesse com cria, aonde você ia se esconder? Ah, num buraco, ah, atrás da árvore. Então, tá respondido, né? Então, vamos combinar de não colocar a mão em buraco, não colocar a mão atrás da árvore onde você não viu o que tem lá atrás, porque um bichinho com cria, ou mesmo um bichinho assustado, ele vai ficar bravo se uma mão aparecer, ainda mais uma mão de gigante,
né? Que somos nós. Então, enfim, esse é o tom que a gente leva para as crianças na entrada da trilha. E assim elas já vão avisadas, e de vez em quando a gente tem que repetir um pouquinho isso, porque essa idade é uma idade que a gente ainda repete e tem que ter toda a paciência para eles não se arriscarem, né? Assim, não se arriscarem demais. Eles ficarem Exatamente. do lado bom da floresta, que é o 99% da floresta, né? Sim. E os instrutores estão sempre ali também, dando essa orientação, né? A gente tem a intenção de não só fazer com que as crianças aprendam, mas também deixar os pais darem esse espaço para elas aprenderem, sempre nesse ambiente minimamente controlado, para ter certeza que vai dar tudo certo. Mas fora esse ambiente controlado, eu vou falar mais para frente também do que a OBB faz para ter certeza que realmente não tem chance das coisas saírem do nosso controle, digamos assim, em relação a estar com crianças muito pequenas na natureza, né? Que, enfim, é sempre uma preocupação. Criancinhas pequenas e, enfim, muitas coisas que podem acontecer. Mas encerrando aqui rapidinho essa parte dos dias, a Dani já explicou muito do que a gente faz ao longo do primeiro dia e tem outras coisas, como ela falou, que é surpresa. E aí a gente vai para a hora do final do dia, né? Que é o jantar, essa hora realmente pode ser pizza ou pode não ser pizza, dependendo de como é a necessidade alimentar daquele grupo, mas na grande maioria das vezes é assim. E aí a gente faz esse momento, esse rodízio, a pizzaria na floresta, que a gente se diverte super. E aí tem o momento do slowdown de cada família ir para a barraca, onde a gente faz uma sessão de leitura, né, Dani? Faz Uhum. essa introdução ao momento do sono de forma super natural e convidativa para as crianças. Eu participei de uma edição do Kids e foi super espontânea. As crianças elas vão baixando a energia, só que o impressionante é que isso acontece em torno tipo de 9 horas da noite. Olha, Porque como a gente tá. até vou te interromper, porque eu estava pensando em 8 horas, porque na natureza, quando a gente não tem a luz artificial, né? Às 6 horas começa a escurecer, você está lá 2 horas só com aquela lanterninha e tal, e trabalhou o dia inteiro, né? Fez trilha, chegou, tinha todo aquele nervosismo de onde que é o sítio, como é que vai ser, quem que vai estar lá e tal. Eu lembro de um avô, uma vez foi um casal de avós levando os netos. E o avô falou assim: eu não me lembro na minha vida de ter ido dormir às 8h30 da noite, mas hoje eu vou dormir. E aí no dia seguinte a gente perguntou, falou, você conseguiu dormir, né, naquele horário mesmo? Porque é natural, a gente realmente fica com sono e adormece 8h30, Sim, 9 horas. E ele disse sim, sim, dormiu a noite inteira. Então, quando a gente fala, o café da manhã a partir das 7 vai ter um cheirinho de café, a gente pensa, não, é domingo, vou acordar domingo a partir das 7 e tal. É fácil acordar, porque a gente foi dormir realmente muito sim, cedo, né? sim. Às vezes 7 horas o pessoal já tá aí, não vai sair o café, não. É. E para aqueles que Mas ainda podem ter alguma dúvida de tipo se 8 ou 9, meu filho não dorme nesse horário, a gente tem umas cartinhas na manga, né? Uma delas é a gente leva vários livros, livros meio sonolentos, nada de livros muito cheio de complicações, e a gente distribui para aquelas famílias que querem ler os livros à noite na barraca, né? Então também tem isso, assim, é tiro e queda, assim, nunca vi uma criança passar do horário do adulto ali, é fácil mesmo essa parte. É uma delícia, né? Dormir junto com os pais ou com os avós, eu acho tão gostoso. Tinha uma época até que a gente levou a nossa cachorrinha, ela ia sim. também. E eu já ouvi um relato de um participante que foi o melhor momento para ele esse ato de ler o livro na barraca para o filho, que ele falou que durante a vida, no dia a dia na cidade, ele não tem tempo de fazer isso, ele não tem esse hábito, e transformou realmente a relação dele com o filho dele quando eles fizeram isso. Então, eu imagino que deve ser realmente muito, muito gostoso esse momento. Que Mas delícia. então, voltando pro. Agora chegando no segundo dia, né? Depois desse dormir, tem o acordar, o café da manhã, como a Dani comentou, a gente que faz o café da manhã no acampamento junto com as crianças, é colaborativo, então, assim como o jantar. Só que os instrutores também estão um pouco mais ali dando esse suporte na hora. E aí a gente já começa, então, encaminhar
para o final do programa, mas ainda é o começo do segundo dia, né? Então a gente faz mais algumas atividades durante o dia, tem a trilha dos desafios, porque assim como nos outros programas da Outerbound, a gente tem uma progressão de dificuldade. No primeiro dia eles fazem algumas atividades, fazem trilhas, tudo mais, mas a gente guarda essa trilha especial dos desafios mesmo, que é desafios para as crianças, para os adultos é bem tranquilo, né, Dani? Mas foi É, pensada justamente. explicando a trilha um pouco, assim, a trilha do primeiro dia é uma trilha limpa mesmo, assim, com assoprador de folha, é uma trilha que não tem galhos pelo caminho. Você segue a trilha, mas por ser, bom, tem descidas e subidas e tal, mas por ser o primeiro dia, que é o estou chegando, né? Ela é uma trilha já bem num nível gostoso para 3 a 6. Para os adultos, ela é bem fácil mesmo. No segundo dia, o que que a gente falou para o João, né, que é o motorista do trator colaborador do sítio há mais do que eu conheço o sítio? A gente falou, quando cai uma árvore, quando cai um galho, não tira, né? Diferente da trilha do primeiro dia, que é uma trilha limpinha, essa trilha tem árvores caídas, tem um buraco aqui, outro ali, e tem um lugarzinho que tem uma corda que você tem que descer. Estamos sempre falando de crianças descendo, né? E não adultos. Adultos realmente dão um passo, já chega lá embaixo dessa valeta, mas as crianças, elas pegam uma corda, descem com a corda, tem o riozinho que elas têm que transpassar, e daí como é que vai fazer isso? Pisa nas pedras, ou pega um galho que tem ali, coloca no chão, e vão inventando maneiras de passar por essa trilha que a gente chama de trilha dos desafios, né? Se você não é avisado que é a trilha dos desafios e você é um simples adulto indo sozinho, você nem vai saber que é a trilha de desafios. Mas indo com uma criança, você percebe que é assim, né? Exato. E essa foi a intenção, né? Então, tem essa atividade, tem algumas outras coisas que a gente faz. A gente faz a desmontagem do acampamento também. Todo, né, o início da história é montar, o final da história é desmontar. E aí tem as atividades de fechamento, a gente faz uma distribuição dos certificados, tal, sempre tudo de forma muito lúdica. E também tem um almoço que vai ser servido daí já não preparado por nós, mas no final da trilha, quando a gente finaliza ali já perto de encontrar os carros de novo e poder voltar para as casas, tem um almoço servido para todo mundo voltar com a barriga cheia e o coração quentinho. É isso aí. Aqui nos próximos slides tem algumas fotos disso tudo que a gente estava contando para vocês. Então, aqui, por exemplo, a gente vê esse riacho que a Dani comentou, né, onde a gente vai buscar água. A gente também faz, se o clima colaborar, a gente faz uma atividade chamada aquatrekking, que é como dá para perceber na foto, né? As crianças estão com a água ali na altura, quase entre o joelho e a cintura. É um riozinho super tranquilo, assim. Os instrutores já têm todo o conhecimento ali de como fazer esse caminho, e é um trajeto curto, mas para as crianças é uma aventura. Estão quase fazendo rapel na cachoeira. E, e aí, a foto do meio, por exemplo, é uma família na barraca, isso ainda durante o dia, né? Não na hora de dormir, mas dá para ver o sorrisinho ali, o menino com um sorrisinho tímido ainda, meio com uma cara de meu Deus, o que é isso? Porque provavelmente eles tinham acabado de entrar na barraca, a Sim. primeira montagem. Tem a foto da pizzaria na floresta. Não sei se na tela de vocês dá para ler, mas aqui são as instruções de como fazer a pizza também, tudo de forma super lúdica. A criançada se amarra e é muito divertido ver isso tomando forma. Aqui mais algumas fotos, né, da trilha que a gente estava falando. Essa segunda trilha já é a trilha dos desafios. Tem a clareira que a Dani comentou também do acampamento. A última foto é o Kito falando com as crianças na altura delas, como a Dani comentou também. Então, como vocês podem perceber, é um programa todo pensado e feito para realmente ser uma experiência que as crianças se sintam como protagonistas, né, Dani? Se sintam acolhidas, tenha todo o espaço é delas, né? É muito gostoso. E eu não sei quem estava aqui no começo do vídeo, da apresentação, mas eu passei um vídeo também falando do Kids, e era até a própria Dani que estava falando no vídeo, né? O como
de forma espontânea, os pais se sentem convidados a participar desses momentos, porque é uma descoberta muito grande para as crianças e é uma coisa que acontece de forma orgânica. Então, eu vi que alguém perguntou aqui no chat se os pais participavam o tempo todo, né? Ou se tinham momentos separados, e na grande maioria do programa eles estão sim juntos, mas como eu falei, dessa forma orgânica, não é uma coisa obrigada. Acontece porque as crianças querem mostrar para os pais tudo aquilo que elas estão descobrindo e tudo mais. Mas me conta, Dani, como que funciona essa dinâmica? Tem momentos que os pais têm alguma coisa só para eles? Como que é, geralmente? Tem, tem. Inclusive, se quiser tirar um cochilo à tarde também, depois montou a barraca, comeu alguma coisa, é livre, não é? A gente não tem nenhuma atividade. Agora tem que estar todo mundo aqui para isso, para aquilo, né? Quer dizer, a única atividade mesmo são as refeições, que é gostoso estar junto. Mas tem muita atividade que são só as crianças, né? Ah, vamos explorar um pouquinho aqui e ali, esse negócio de buscar água, por exemplo. O instrutor está indo buscar água de qualquer maneira, ele quer ajudantes, né? Esses ajudantes podem ser adultos, podem ser crianças, né? Geralmente são as crianças, mas muitas vezes os adultos também querem, os adultos querem participar, né? Então, o que a gente vê aí tem lugares que tem só criança, tem lugar que tem adulto e criança, mas na hora que a gente monta a barraca, também tem, é muito bonitinho, porque dá um orgulho construir a própria casa, né? É um orgulho, assim, você quer chamar os amiguinhos. Então, os pais, nessa hora, eles têm que realmente até sair um pouquinho de perto, porque as crianças já fizeram algumas amizades, querem chamar os amigos, aí fica aquele negócio de casa em casa. Nossa, às vezes que estava assim chuviscando, aí era isso mesmo, sabe? Era brincar de um visitar o outro na casa. E as crianças vão inventando coisas só para elas. Tem crianças um pouco mais tímidas, outras mais extrovertidas, mas os grupos são pequenos. Isso também é uma coisa que a gente fez questão de colocar ali um limite de poucos, poucas pessoas no total, né? Assim, acho que o total são umas 12, 15 pessoas, né? Até contando com instrutores. Para não ficar aquela coisa, quem é mesmo, não sei quem, não. A gente sabe quem é todo mundo. Logo no começo a gente já sabe o rostinho de cada um. Então, assim vai passando o dia. Exatamente. E, bom, voltando agora para a parte mais comercial do programa, né? O que está incluso em tudo isso que a gente falou, né? Nesse momento, a partir de que você chega até você ir embora. Tem o acompanhamento dos instrutores da UBB, sempre formados em primeiros socorros específicos para áreas remotas, então isso é um dos critérios de segurança que a UBB segue. A alimentação balanceada, adequada para o ambiente de expedição, mas também adequada para essa faixa etária, como a Dani comentou. Então, a gente achou o melhor dos dois mundos, né, Dani? O que a gente É. pode cozinhar de saudável e nutritivo para as crianças, mas usando fogareiro, usando aquilo que a gente Uhum. usa normalmente nas expedições da OBB. E também, caso a pessoa, ou a criança, ou o adulto tenha alguma restrição alimentar, alguma alergia, ou até uma opção alimentar, a gente atende sempre. Então, já levamos criança e adulto, né, celíaco, com intolerância à lactose, enfim, com as mais diversas alergias, e a gente está acostumado a lidar com essas restrições. Uhum. Então, e está sempre tudo incluso no programa. Quer falar alguma coisa sobre isso, Dani? Não? Não, quer dizer, não. Na verdade, não tem muito o que dizer, né? Mas qualquer restrição alimentar, a gente já está super acostumado, assim, já foram, então, 50 programas, né? A gente já teve muito tipo de restrição, muito tipo de não gosto disso, daquilo, prefiro não comer. Não, isso não tem problema, né? Isso já está fácil. Já tem pão sem glúten, já tem leite sem lactose, então é só avisar que a gente adapta o cardápio, né? Exatamente. E fora isso, a gente oferece também todos os equipamentos, então, se tratando de acampamento, né? A gente fala de barraca, saco de dormir, isolante térmico, o próprio fogareiro, a parte do kit de primeiros socorros, e tudo aquilo que a gente chama de equipamento hard de acampamento, a OBB que fornece. A gente manda para os participantes uma lista de itens pessoais para levar, que basicamente roupas
itens de higiene, uma lanterna e também um prato, copo e talher, tanto para o adulto quanto para a criança, para eles se alimentarem durante o programa. Deixa eu só, Fora queria isso, falar uma coisinha, pode Esther. falar, pode falar. Mas se você que está indo para o Bebê Kids tem uma barraca em casa e quer levar, sabe aquela barraca que você comprou, nem sabe como é que monta, aproveita, leva, que a gente vai ajudar a descobrir como é que monta aquela barraca. Tem um saco de dormir super legal, um travesseirinho desses diferentes, comprou, pode levar. Então você pode ir para testar o seu equipamento, diferente de um outro programa que tem aquele peso limite e tal. Nesse programa, não. Esse programa, como a Esté falou, o João leva de trator todas as coisas lá para o acampamento. Então, vocês podem levar uma barraca, podem levar algum item de acampamento que tiver na sua casa, né? Sim, até se quiser, para deixar a experiência mais confortável, tem gente que leva travesseiro. Vou dormir no saco de dormir isolante térmico, mas vou levar meu travesseiro, tudo bem, não tem problema. Delícia. Colchão, Mas a gente colchão de ensina a plástico, fazer um travesseirinho lá. A gente ensina. Então, sim, a também gente ensina, sim. esteja Assim aberto como nos às outros propostas. programas, né? O Isso. princípio da expedição está sempre presente ali, só que, como eu falei lá no começo, o Kids é a versão soft. Então, a gente é, deixa esse espaço para o conforto permanecer, né? A zona de conforto não se abrir tanto, focando sempre em ter uma boa primeira experiência para as famílias, para as crianças, e a ideia é incentivar que eles acampem mais vezes, né? Então, o que a É gente isso aí. precisar abrir de exceção para manter esse estímulo, a gente acha. Uhum. Enfim, fora isso também a gente tem o seguro contra acidentes pessoais, que está incluso, e o sistema de gestão de segurança da OBB, que é auditado internacionalmente pela Outerbound International. A gente acabou de ter essa auditoria, acabou coisa de um mês atrás, então a gente está nos conformes dentro dos padrões que a gente precisa. E falando rapidamente desse sistema de gestão de segurança, a gente tem três pilares bem que a gente segue bem à risca, que são nossos instrutores altamente capacitados, como eu já falei, todos sempre com a formação de primeiros socorros, que tem que ser recertificado a cada 2 anos. Os instrutores, eles aprendem sobre todas as necessidades dos participantes dos programas, então eles têm acesso às fichas médicas que a gente manda antes, eles estão sempre cientes de qualquer necessidade especial que qualquer participante possa ter. A gente tem protocolos de segurança muito bem implementados, então toda a região ali do sítio, todo o entorno está super mapeado, e isso é uma coisa que a gente também leva como nosso princípio, né? Sempre ter tudo muito bem na manga para se precisar. A gente não quer, se acontecer qualquer coisa, ter que decidir o que vai acontecer. E aí, como eu falei, também tem essa auditoria internacional que acontece a cada 2 anos, e a gente acabou de ter ela aqui no Brasil. Então, esses são os três pilares da segurança na OBB, e é super importante. Opa, eu vou voltar aqui rapidinho. É super importante que a gente explique isso até para trazer tranquilidade, né? Afinal, como eu falei também, a gente está falando de crianças pequenas, o ambiente natural, e é normal que isso traga insegurança para as pessoas, mas a OBB está aqui para extinguir essas inseguranças, É isso dar o aí. foco na experiência. Agora, eu vou falar, na verdade, antes de passar as datas, eu vou falar sobre o investimento do programa, para a gente poder chegar nas dúvidas de uma vez. Então, a gente tem o valor para adultos e o valor para crianças. Para adultos é 1.190, para crianças é 690 por participante. Se for pago à vista, tem 10% de desconto em cima desse valor. Mas por cartão de crédito pode ser pago até 6 vezes sem juros, através do PayPal. Eu tenho uma surpresinha para quem está aqui na live agora, que para quem está assistindo a gente e quiser participar do BB Kids, a gente está dando 10% de desconto adicionais em cima dos valores que eu falei agora. Então, a gente ainda tem os 10% de desconto à vista, caso pague por Pix, mas fica para adultos 1.070 e para crianças 620. Isso valendo para saídas de 2025, que são essas saídas que eu vou mostrar aqui agora.
que a gente só tem mais 3 saídas esse ano. A temporada do Kids começou lá em abril, todo ano ela começa em torno de abril e vai até outubro, porque a gente aproveita o regime de chuvas da região, né? A gente evita fazer os programas enquanto tem chuvas. Então, a gente tem agora uma saída dia 13 e 14 de setembro, e depois duas em outubro, 4 e 5 de outubro e 18 e 19 de outubro. Depois disso, a gente vai ter novas saídas a partir de abril de 2026 e o calendário da OBB de 2026 vai ser lançado na semana que vem. Então, já fica o alerta aí para quem tiver interesse de ir no OBB Kids, mas não puder ir em nenhuma dessas datas, ficar ligado nas nossas redes sociais, no nosso site, ou até me mandar uma mensagem ali pelo WhatsApp do atendimento, que eu passo as datas assim que elas forem lançadas no dia 2 de setembro. Agora, agora sim a gente chegou finalmente na parte das dúvidas. Eu vi que o pessoal já estava fervoroso mandando coisas aqui no chat. Vamos lá. Vou começar com a dúvida do Carlos. A trilha é de quantos quilômetros? As famílias dormem juntas nas barracas e como é o banho? E Ou Dani, você quer responder? posso responder. Trilha de quantos quilômetros? Eu não sei quantos quilômetros são, mas eu vou chutar que é 1,5 km. Eu acho que a gente já mediu isso, mas eu não tenho realmente o número certinho. Então, até se o Fish estiver aí escutando a gente e souber que ele é mais dos números, pode invadir a live. E se dormem juntos? Sim, as famílias dormem juntas. A não ser que você queira levar uma barraca a mais, quer que as crianças durmam separado, que também pode ser uma coisa legal. Mas 3 a 6 eu acho que é gostoso dormir juntinho. Banho. Banho. Eu gosto de tomar banho antes de dormir. Então, eu vou lá no riachinho com uma caneca e tomo um banhozinho. Mas você pode aproveitar essa noite para fazer aquilo que as crianças sempre querem fazer, que é dormir sem tomar banho. Então, fica o convite. Pode dormir sem tomar banho, que é o que as crianças mais gostam, mas também pode ir lá no riozinho. Não vai ter chuveiro. Isso não vai ter. Mas o riozinho tem água fria, vai quem quer. Pode Sim, levar lenço umedecido, essas coisas também. Mas a gente entende que a higiene está completa, né? Uma vez que é só uma noite, né? Então você pode tomar banho antes de sair de casa, passar esse dia, que não é um dia cheio de suadeira, nada disso. A trilha é leve mesmo, ela é gostosa. E, e no domingo, quando chega em casa, toma outro banho, né? sim. Aí eu aproveito também para falar, a gente não mencionou ainda, mas o sítio tem estrutura de banheiro e chuveiro. Não é ali na área de acampamento, fica em torno de 500 metros, né, Dani, se eu não me engano, ali, É, mas a gente tem ali aquilo na manga. Então, aconteceu alguma coisa, enfim, tem a necessidade extrema de dar um banho na criança com chuveiro, a gente tem como oferecer sim. isso. Também é uma coisa única nos programas da Outerbound, isso não existe em nenhum outro programa. E também a questão do banheiro. A gente ensina como fazer o uso no mato, seguindo os princípios de Leave No Trace, né, de mínimo impacto, mas se precisar muito, tem a opção de ir caminhando ali de forma fácil e prática até o banheiro, que fica junto com esse chuveiro em torno de 500 metros do acampamento. Então, a gente não estimula isso, a gente estimula o uso no mato, o banho no riacho, mas essa opção existe e eu aviso para os pais que dá uma tranquilidade a mais, né? Se acontecer alguma coisa, meu Deus, meu filho teve diarreia de noite, tudo bem, você tem como dar um banho nele, Tem. ele não vai ficar sujo. Mas isso também nunca aconteceu, né, Dani? Nunca. Não, eu Sim, assim, nos kids que eu fui nem tinha banheiro ainda, esse banheiro é novidade, então eu nem sei se ele está sendo utilizado, mas a gente nunca precisou. Nunca deu acidente, assim, até já aconteceu de fazer xixi na cama. Isso já aconteceu, né? Olha a idade deles. Mas aí é baby wipes, né? Aqueles lencinho umedecido de cima a baixo. No dia seguinte põe ali disfarçadamente o saco de dormir para secar e depois entrega para a gente ali também. Não expõe a criança nada disso, né? Então, tudo sim, resolvível, né? sim, exato. Outra dúvida agora da Camila.
Tem uma dúvida: os pais participam de todas as atividades com as crianças? Essa foi a que eu mencionei lá durante a apresentação, que eu tinha visto a dúvida. E aí Uhum. continua, né? E se a criança ficar com medo de algo ou tomar uma picada de algum bicho, como funciona? Bom, acho que essa você pode responder mais, que você que sabe todos os protocolos que todos os instrutores têm que ter e tal. Certo. Bom, sobre as atividades eu já respondi, né? Eles acabam participando, mas de forma orgânica, não é obrigatório. Mas isso acontece, eles são convidados em muitos momentos a estar assim junto com as crianças. Agora, sobre. São duas coisas diferentes, né? Primeiro, ficar com medo de algo e depois tomar a picada de algum bicho. Ficar com medo de algo, a gente vai tentar várias abordagens. Como os pais estão perto, a zona de conforto da criança costuma ser um pouco maior, no sentido que a gente consegue manejar um pouco mais esses medos. E se a criança está com medo, por exemplo, de entrar no riacho, ela não é obrigada a nada. A gente trabalha, assim como nas outras expedições da UBB, com o desafio pela escolha. Então, a criança vai ser desafiada se assim ela quiser. A gente não obriga ninguém a nada. E ensina também, como a Dani falou lá no começo, a questão do ciclo da zona de conforto, né? Que a gente começa com a zona de conforto, existe a zona de aprendizado, até entrar numa zona do pânico, que é onde realmente a gente está falando de muito medo acontecendo, enfim, uma coisa muito intangível. Então, os instrutores têm esse conhecimento, eles fazem esse manejo, ajudam os pais a fazer esse manejo do medo ali da criança, e isso acaba acontecendo de forma tranquila, né, Dani? A gente também não tem grandes históricos de crianças não querendo fazer nada e tendo É, pânico, assim, do que está acontecendo ali. não, de medo não, mas de não querer, isso acontece, né? Eu posso até dar o exemplo da minha filha, ela nunca queria fazer esse aquatrekking, andar pelo riacho e tal. E não tem problema nenhum. Então, qual é a opção? Um instrutor vai para o riacho, outro instrutor pode ficar na área de acampamento. O que que eu faço? Pego um livro, conto uma história, a gente vai para uma barraca, brinca de casinha ali. Então, deixa a criança que não teve coragem, né, de enfrentar aquela água, aquele medo de, ai, o rio, né? Deixa ela confortável ali. Quando o outro grupo chega, ela também tem coisa para contar, né? Não vamos deixar ninguém diminuído porque ficou com medo de alguma coisa. Vamos construir em cima de tudo, né? Exatamente. E aí, agora falando sobre ser picado por algum bicho, a gente também avalia que picada foi essa, qual o nível de reação que essa criança vai ter à picada. Existem crianças que tomam picada, por exemplo, de um mosquito e não acontece nada demais, fica ali aquele vergão, mas é assim como acontece na cidade. Agora já a gente pode estar falando de algum bicho mais peçonhento, digamos assim, que também é raro de acontecer ali naquele ambiente, por ser um ambiente minimamente controlado, mas exposto, né, à natureza, querendo ou não, então existe chance de acontecer. E os instrutores vão estar sempre avaliando, de acordo com os protocolos de primeiros socorros que a gente tem, a necessidade de fazer ou não a evacuação dessa criança para ter um atendimento médico, ou então administrar algum medicamento, alguma coisa, sempre fazendo acompanhamento de como está evoluindo essa reação alérgica, por exemplo, que a criança vai ter. Mas também é uma coisa simples, no sentido que a gente não acontece muito lá no ambiente do Kids. A gente não tem histórico de picada de aranha, picada de cobra, nada disso no programa do OBB Kids, então não acho que tem que ser uma super preocupação. Mas, de qualquer forma, nossos instrutores estão super capacitados para atender caso aconteça alguma coisa. E a gente tem também, como eu falei lá atrás, tudo mapeado, o que está na região, os hospitais próximos. Então, na necessidade, a gente sabe o que fazer, para onde levar, enfim, qual atitude tomar. Respondi? Acho que sim, né? Bom, a próxima pergunta não é uma pergunta, na verdade, é Humberto. Ele fez uma rápida passagem por aqui e deixou um recado falando: bom meeting a todos. Saudades do Kids, do Astral, das descobertas, do brincar, do Sítio Elisa. Parabéns, Dani. Estou em curso. Começa agora às 8h30. Então Ah, o foi um Humberto recado já dele. fez vários kids, um baita instrutor. Sim, exato. Ele é um dos instrutores-chefes principais, né, do Kids quando tem. Acho que faz um tempinho que ele não participa, mas ano passado mesmo
Acho que se alguém aqui fez a BB Kids ano passado, fez com o Humberto. É... Leave no Próxima pergunta é da Amanda, que também não é uma pergunta, ela tá falando que ela quer muito, só tem que esperar os 3 anos por aqui. Bora, Amanda. É isso, a gente vai te receber de braços abertos, mas realmente precisa ter os 3 anos. A gente não abre exceção para idades, então a gente é um dos protocolos de segurança realmente começar a partir dos 3 anos. Aqui o Matheus perguntou: aproveitando o assunto, fiquei curioso sobre banho. Tem um momento para as crianças? Também já volta a pergunta que a gente respondeu agora, né, Dani, de como funciona o banho. Uhum, Se o pai e a criança tiver ok com isso, eles podem sim tomar banho no rio, no riacho, no caso, mas não necessariamente a gente cria um momento para isso. Tipo, agora é a hora que todo mundo vai tomar banho. uhum. Bom, o próximo é do Carlos Roth. Se alguém tiver restrição alimentar ou for seletivo com a comida, vocês conseguem ajudar? A gente já falou um pouco disso, mas vou deixar você responder essa, Dani. Bom, a gente já respondeu que sim, qualquer restrição alimentar a gente trata com o maior carinho e seriedade, né? Então, como eu falei, já foram 50 kids, a gente já enfrentou muito tipo de restrição alimentar. Então, se for necessário o grupo inteiro entrar na restrição, naqueles casos gravíssimos de amendoim, por exemplo, né, que não pode ter amendoim por perto, a gente faz. A gente faz um curso assim. Mas normalmente a pessoa tem uma restriçãozinha ali, é a lactose, não foge muito, né? Lactose, qual é o nome da outra lá? Como é que chama? Celíaco. Celíaco e tal, e tudo isso é super contornável, né? Então, quanto a isso, não tem problema nenhum, não precisa levar comida extra. A gente leva tudo. Pode confiar. Exatamente. O Fábio, enquanto você respondia, o Fábio falou agora que a família dele é vegana, e a gente já teve também famílias veganas, Deixa eu inclusive, falar, a gente não nem vegano, a gente já teve crudívero uma vez. Pessoa que só comia comida crua. E veio também, foi abacate. Nossa, a gente aprendeu bastante. Inclusive, eu comprei um livro sobre esse assunto porque fiquei super curiosa, né? Então, o vegetariano eu acho facílimo, facílimo, porque também a gente não leva muita carne num acampamento, né? Porque carne é altamente perecível. Então, é, o vegetariano é muito, muito fácil de controlar. Pode vir também. sim, sim. E no caso do veganismo, se for necessário, assim como dos celíacos, a gente pode montar 2 cozinhas, né? Uhum, Não tem problema. Para não precisar adaptar o cardápio do grupo inteiro para ser vegano, a gente monta, por exemplo, vai fazer a pizza, tem a parte ali que só está assando as pizzas que não vão ter vão entrar em contato com queijo ou com carnes, enfim. sim. É super tranquilo isso. E aí, o Fábio, o mesmo que falou que a família é vegana, perguntou: você mencionou o conceito do Leave No Trace na hora de ir ao banheiro. Pode detalhar um pouco mais do processo para crianças e adultos também? Você quer dar um spoiler ou... Posso falar também. Ir ao banheiro, né? Como a Esté já disse, existe esse banheiro longe. Eu chamo de longe porque 500 metros é meio chato a gente andar quando tá com vontade de ir no banheiro, né? Então, tem uma aula para fazer o número 1 e o número 2 no mato no sistema Leave No Trace. E a gente dá essa aula focada para criança, né? E, e as crianças adoram tanto a aula como ir fazer número 2 no mato. Então a gente ensina a cavar o buraco, tem uma pá, a gente leva uma pá, a gente leva todo o como é que é, os apetrechos necessários para número um é quase nada, né? Mas para fazer o número 2 no mato. A gente ensina assim, tem uma aula e as crianças gostam e funciona, porque criança não é assim que prende o intestino quando vai viajar, como muitos adultos, né? Criança, meu, chegou no horário dela, ela tá com vontade e faz, né? Sim, Então, funciona. E essa aula a gente dá logo no começo também para não ter muito acidente, nem a criança também não ficar com vergonha, né? Então, ela vai lá, pega a exato, mãe, vai passear no mato ali, se esconde num lugarzinho legal, a gente ensina tudo isso. exato. E aí a aula para as crianças funciona também para o adulto, né? O método é o mesmo, a gente só envolve
a ludicidade ali na hora de fazer a explicação, mas é exatamente igual. A higiene é feita com água e sabão, então é super eficaz. São técnicas antigas, né, milenares, digamos assim, de como usar o banheiro, e a gente adaptou isso para a realidade da expedição e, e do sítio ali, funciona super, e as crianças realmente adoram. Eu contar um caso rapidinho sobre isso, que eu levei a minha afilhada, e ela, quando ouviu, né, nossa, eu vou usar o banheiro assim, ela se assustou e falou, não, não vou fazer isso. E aí, no dia seguinte de manhã, ela me pediu para cavar o buraco correndo, porque ela estava muito apertada, ela não ia aguentar. Então, é como a Dani falou, eles têm um relógio interno que funciona, e aí ela já destravou essa questão, e depois era festa aí no banheiro. Ó, o Kito mandou uma mensagem aqui também. O Kito é um dos grandes instrutores também que a gente tem na OBB, que faz muito kits, inclusive ele estava agora no último final de semana, e ele falou: é um sucesso o banheiro de todos os programas que tive a oportunidade de participar. Sempre alguém usa os aprendizados, até porque nós comemos muito. É verdade. Ó, o Kito tem a experiência dos últimos kids, né, Kito? Sim, exatamente. E é isso, a gente já está aí há mais de 50 edições fazendo esse programa, levando as famílias para a natureza, e é uma grande honra poder participar desse momento de introdução, né, das famílias, das crianças. Muitas vezes, a grande maioria das crianças que tem ido nessa última leva que eu peguei, nesses 1 ano e meio que eu estou na OBB, é a primeira experiência que eles têm na natureza, e a gente tem conseguido, eu espero que a gente continue conseguindo proporcionar uma boa primeira experiência para que eles queiram voltar e tenham boas lembranças, né, do que é estar na natureza, acampar e ter toda essa experiência com o toque Outerbound que a gente oferece. E acho que está dando certo, né, Esté? Porque o pessoal volta depois para ir nos próximos programas, né? Quando já tem 7, 8 anos também e tal. Exato. E às vezes voltam para ir até no Kids de novo. Tem famílias que Verdade, fazem a Kids com uma certa regularidade, porque é realmente um verdade. momento muito gostoso. E é isso, a gente oferece tudo, né? O programa tem toda a estrutura, então é basicamente chegar, você chega com seus filhos lá e vai ter um final de semana super gostoso, com toda a alimentação inclusa, com a segurança inclusa também, com pessoas, gente boa, porque quem escolhe ir para a natureza dificilmente não é legal. Então, vale a pena viver esse momento com a criançada. E aí, caso alguém aqui tenha interesse em se inscrever, os canais de contato da OBB, tanto o site quanto o Instagram, o WhatsApp, são todos redirecionam para mim, que sou responsável pelas inscrições, então vocês podem mandar mensagem ou entrar em contato como for. E aí a gente encontra qual a melhor edição para vocês e faz a inscrição da família. O Kito tá falando mais coisa aqui. Peraí, só um segundo que o coisa ele corta as mensagens, eu tenho que abrir. Ele falou que tem funcionado sim. Inclusive, teve até um participante que pediu para fazer o aniversário no Kids e trouxe os amigos. É verdade. É verdade, a gente está tendo essa regularidade já. Tem famílias que vão, voltam e fazem. A gente oferece também as expedições fechadas, né? O Kids fechado. Então, caso você não tenha interesse em ir no Kids aberto, mas quer viver essa experiência, não quer ir com outras pessoas, mas quer proporcionar isso para o seu filho, você pode levar seus amigos, a gente já teve famílias de irmãos que foram com os sobrinhos, então foram várias vários irmãos levaram seus filhos, então as crianças foram com os primos no programa, tem pessoas de escola, os pais da escola que combinam para ir, então as possibilidades são imensas. Tem avós que levam netos, tios que levam sobrinhos, eu, madrinha, levei minha filhada, então realmente a gente tem um mar infinito de possibilidades para fazer essas criançadas ir para a natureza. Bom, a gente já está encaminhando para o final, a gente já passou aqui, na verdade, a gente já chegou no final, que a gente já É. passou da 1 hora prevista. Então, eu queria agradecer, principalmente a Dani por ter se disposto a estar aqui, mas também todos Obrigada. vocês que dedicaram um pouquinho da quinta-feira à noite de vocês para ouvir sobre o programa. E, Dani, se despeça do pessoal.
Gente, foi um prazer falar um pouquinho mais sobre o Kids. Vocês viram que eu sou apaixonada por esse programa. Suzana, Matheus, Fábio, todo mundo. Obrigada, Esté, pelo convite. E eu faço convite agora. Venham, 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 porque é muito gostoso. É isso, gente. Boa noite para todos e muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, tchau, tchau.